conjunto de solução da equação trigonométrica seno de 2x igual a 1/2 para 0 menor ou igual a x menor ou igual a 2π ele quer a solução entre 0 e 2π, né, amiguinho? Vamos lá, então. Essa é uma equação especial, porque ela tem esse 2x aqui, ó. Ela é diferente das outras, né? Porém, o processo de resolução dela não é tão complicado assim. Se concentra aqui nesse 1/2, amiguinho, tá? Ó, qual o ângulo que o seno vale 1/2? É o 30 graus. Então a gente não vai fazer diferente no começo dela, tá? Ó, é o 30, não é isso? Vamos colocar os sinais aqui também, né, da função seno. Aqui, ó. Então, eu quero o ângulo aqui do segundo quadrante correspondente ao 30. Quem seria, amiguinho? Lembra? 150, né? Falta 30 para chegar no 180. Eu já sei que não vai estar no terceiro e no quarto quadrante, né? O valor que eu quero, então eu vou trabalhar só com esses dois onde o seno é positivo. 1/2. Agora, olha só. Qual a influência desse 2x aqui? Simples. É bem fácil. Você faz assim agora. 2x igual a 30 graus. Eu quero que o ângulo seja 30 graus. Então quem é o ângulo? 2x. O 2x eu faço igual a esse 30 graus aqui. X é igual a 30 graus dividido por 2. Primeira solução que eu tenho, 15 graus. Tranquilo, né? E agora, 2x igual a 150 graus. Passa o 2 dividindo, x é 150 graus dividido por 2. X é 75 graus. O problema vem agora. A galerinha geralmente para por aí. Deu, acabou, né? É o 15,75. O pior é que nesse exemplo aqui, nós vamos ter que fazer a segunda volta da circunferência. Mas por que, professor? É entre 0 e 2π, é uma volta só, né? Você vai entender agora. Tem que fazer a segunda volta. Então vamos lá. Qual o próximo ângulo que cai em cima do 30? É 360 mais 30. 390. E do 150? 150 mais 360. 510. Sabe por que tem que fazer a segunda volta? Você vai entender agora. O que eu vou fazer? 2x igual a 390. Passa o 2 dividindo. 390 dividido por 2, amiguinho, sabe quanto que dá? 195. A minha pergunta para você é, quanto que deu o x? O x deu 195. Eu quero que a minha solução esteja entre 0 e 360. Ó, quem tem que estar entre 0 e 360 é o x. O x. Quanto que deu o x? 195. Ele está aqui. Então ele serve. Ele serve, porque eu passei o 2 dividindo e acabou sendo um ângulo que é interessante pra gente. Serve na equação. Agora, eu tenho que fazer o 2x igual a 510. 2x igual a 510. Passa dividindo, amiguinho. X é igual a 510 dividido por 2. Isso dá 255. Serve, amiguinho? Serve, porque o 255 está entre 0 e 360. Professor, vamos fazer a terceira volta. A terceira volta, nesse caso aqui, já não vai mais dar certo. Mas não custa nada a gente fazer. 390 mais 360 dá 750. Ó, se eu fizer 2x igual a 750 e passar o 2 dividindo, fica 750 dividido por 2, que dá 375. 375 passou do 360, por isso ele já não serve mais pra gente. Então esse carinha aqui já não é mais útil. Entendeu, amiguinho? Eu vou fazendo até eu encontrar um valor que não sirva mais. Aí eu paro a questão. Então a solução da minha questão contém os seguintes ângulos. Cuidado, hein? O 15, né? É o x, a solução, tá, amiguinho? Não é o 2x. O 15, ó, o 75. Quem mais, amiguinho? O 195 e agora o 255 graus. Só esses 4, né? Que agora já não deu mais certo. Tá bom, amiguinho? Aí a galerinha associa muito assim, quer ver, ó? Então 2x, 2 voltas. Se fosse um 3x, 3 voltas, então, professor. Esse raciocínio acaba dando certo.
Mas eu prefiro que você pense assim, ó. Vai tentando, vai fazendo outras voltas e a hora que chegar num ângulo que não serve mais, você para. Porque podia ser um 2x menos 180 ali. Mudaria toda a ideia, tá, amiguinho? Encontre o conjunto solução da equação 2seno² de x menos 1 igual a 0 no intervalo de 0 a 2π. Essa também é uma equação um pouquinho diferente e tem um errinho que muita gente comete na hora de resolver ela. Vou mostrar para vocês então. Bom, a primeira coisa é isolar o seno de x, ele não está isolado ainda. Essa é uma equação que se assemelha a uma equação de segundo grau, né? Só que ela tem seno no meio. Vamos isolar o seno de x então, amiguinho. Aqui, ó, 2 seno² de x, passa o menos 1 para lá, é igual a 1. Passa o 2 dividindo, não é assim, amiguinho? Seno² de x é igual a 1 meio. Esse elevado ao quadrado vai para o outro lado na forma de raiz. Então eu tenho aqui, seno de x é a raiz quadrada de 1 meio. Pois é, qual é o errinho que o pessoal geralmente comete? O pessoal acha que isso aqui é só um valor positivo. Quando você resolve uma equação de segundo grau, por exemplo, que nem essa aqui, ó, aqui embaixo, ó, x² igual a 9, e você provoca essa raiz, ó, a raiz de 9, você coloca o que aqui? Mais ou menos 3. Ó, amiguinho, então ali eu também tenho que usar o mais ou menos, tá? Beleza? Então aqui, ó, mais ou menos a raiz de 1 meio. Aí separa em duas raízes, né? Então fica assim, ó, seno de x igual a mais ou menos a raiz de 1 pela raiz de 2. Raiz de 1 é 1, né? Então o que acontece? Seno de x fica sendo igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Deixa assim, amiguinho? Não, né? Multiplica em cima e embaixo pela raiz de 2. Não é assim? Então, nosso querido seno de x ficou sendo o quê? Ficou sendo mais ou menos a raiz de 2 sobre 2, né? Porque, ó, raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então ficou sendo mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Serve o mais e também serve o menos. Aí que tá. Muita gente considera só o valor positivo aqui. Não põe esse mais ou menos. E aí perde a questão. Vamos colocar os sinais do seno? Mais e mais, menos e menos. Aqui nesse caso, todos eles servem. Tanto os positivos quanto os negativos. Porque deu mais ou menos raiz de 2 sobre 2. E o ângulo que o seno vale raiz de 2 sobre 2 é o 45. Então aqui nós temos o 45. Aqui, correspondente do 45 é o 135. Aqui, aquele que passa, né? 45 do 180, que é o 225. Que nem a gente já fez várias vezes. E aqui é o nosso querido 315. Qual é a solução que serve, amiguinho? Todas elas. E ó, o intervalo de 0 a 2π, então é só essa volta mesmo. A solução são esses 4 valores, tá? Fica de olho nesse negócio do elevado ao quadrado aqui, tá, amiguinho? Sempre tem esse problema aqui, tá? Então, 45, ó, 135, agora 225 e 315 graus, tá? Todos eles servem. Mais uma equação diferente, né? Um pouquinho especial. Encontre o conjunto solução da equação 2 vezes o seno vezes o cosseno menos raiz de 2 vezes o cosseno de x igual a 0, no intervalo de 0 a 2π. Pois é, muita gente pega esse menos raiz de 2 cosseno, joga para o lado de lá e corta o cosseno dos dois lados. Esse é um erro, amiguinho. Não pode fazer isso, tá? Você vai entender o porquê agora. O correto é o seguinte. Se você tem dúvida no que eu vou fazer agora, assiste a aula de polinômios 2 do 8º ano, tá? Lá eu explico bem isso. Eu vou colocar o cosseno de x em evidência, porque ele aparece aqui e aparece aqui também. Então ele vai ser colocado em evidência, aqui fora do parênteses. Cosseno de x, que multiplica. Aí quem que está junto desse cosseno? 2 vezes seno. Esse vai dentro do parênteses. 2 vezes o seno de x. Quem que está junto desse cosseno? O menos raiz de 2. Esse é o caminho correto para resolver a questão. Ô amiguinho, esse carinha vezes esse carinha tem que ser igual a 0. Vamos lá. Quando que o produto de dois valores dá 0? Quando um deles é 0. É assim que a gente pensa. Então, para que isso vezes isso seja igual a 0, eu tenho duas opções. Ou o meu cosseno de x é igual a 0, ou 2 vezes
seno de x menos raiz de 2 é igual a zero. Certo? Ou esse aqui é igual a zero, ou esse aqui é igual a zero. Então eu tenho dois caminhos a serem seguidos aqui. Passo o raiz de 2 para lá, ele vai positivo, né? 2 seno de x é igual a raiz de 2. Passa o 2 dividindo. Olha lá, ó. Seno de x é igual a raiz de 2 dividido por 2. Então, amiguinho, o meu cosseno de x pode ser zero, isso resolve a minha equação, ou o seno de x pode ser raiz de 2 sobre 2, e isso também resolve a minha equação. Então eu tenho essas duas opções aqui que eu tenho que tratar agora. Por isso até que eu fiz duas circunferências. Então a primeira consideração aqui, ó, a de que o cosseno de x seja igual a zero. Certo, amiguinho? Vamos procurar agora. Como é que eu vou lembrar isso? Onde é que o cosseno vale zero? Vamos lá, ó. 1 e 0, 0 e 1. Menos 1 e 0, 0 e menos 1. Lembra disso, amiguinho? Então, quais os ângulos que o cosseno vale zero, amiguinho? Cosseno é o primeiro, hein? É o primeiro. É aqui? É aqui? Não. O cosseno vale zero para o, olha só, para o 90 graus aqui e também para quem aqui? O 270. Para esses dois ângulos o cosseno vale zero. Então a solução dessa primeira parte é o 90 e o 270. Eu quero a solução de 0 a 2π, de 0 a 360 graus, então são só esses dois. E eu tenho a segunda consideração, a de que o seno de x pode ser raiz de 2 sobre 2. Olha aí, ó. Seno de x igual a raiz de 2 sobre 2. Vamos lá. Como é que é o negócio do seno, amiguinho? Sinais. Mais, menos e menos, né? Qual o ângulo que o seno vale raiz de 2 sobre 2? O 45 graus aqui, ó. Então vamos marcar. É o 45 aqui no primeiro quadrante. E ó, positivo aqui no segundo também, né? Quem é o 45 aqui? O 135. Aqui embaixo eu nem preciso colocar, a gente já entendeu isso, né? Menos e menos não serve pra gente. Eu quero mais raiz de 2 sobre 2. Então esses dois ângulos servem. Pois é, amiguinho, qual é a resposta final? O 45, o 90, o 135 e o 270. Se você tivesse cortado o cosseno dos dois lados, você ia encontrar só essa parte aqui, ó. Ia encontrar só o 45 e o 135. Você não ia considerar que o cosseno poderia ser zero. Isso seria um erro. Entendeu, amiguinho? Por isso não pode fazer assim, tá? Tem que botar em evidência e fazer que nem eu fiz esse tipo de questão. Solução final. Vamos lá? Olha lá, ó. 40, vamos botar em ordem, né? 45, 90, 135 e o 270 graus. Temos 4 soluções aí para essa questão. Encontre o conjunto de solução da equação 2 vezes cosseno ao quadrado de x menos 7 vezes o cosseno de x mais 3 igual a zero no intervalo de 0 a π. Eu só quero as soluções entre 0 e 180 graus, hein? Toma cuidado. Isso aqui se parece com uma equação de segundo grau, né, amiguinho? Eu vou utilizar a equação de segundo grau para resolver isso, inclusive. Ó, eu faço assim, quer ver, ó? O cosseno de x que você está vendo ali, ó, eu chamo ele de y. Eu faço uma mudança de variável. Meu cosseno de x, a partir desse momento, vai ser chamado de y. Certo? Daí como é que fica a minha equação? Se o cosseno de x é igual a y, 2 vezes o cosseno ao quadrado de x vira 2y ao quadrado. Menos 7 vezes o cosseno de x, menos 7y, mais 3 igual a zero. Agora sim, isso é uma equação de segundo grau. Eu posso resolvê-la por Bhaskara ou pela técnica da soma e do produto. Se você tem dúvida nessa parte, vai lá e assiste a aulinha de equações de segundo grau, tá? Bom, eu vou usar a técnica da soma e do produto, que ela é muito mais rápida, né? A soma é o B com o sinal trocado. Então eu quero dois números que a soma dê 7. Esse aqui com o sinal trocado. O produto é A vezes C. Eu quero dois números que multiplicados deem 6. Quais são os números que somando dá 7 e multiplicando dá 6, amiguinho? 1 e 6. Ó, 1 mais 6 é 7. 1 vezes 6 é 6. Então as raízes eu tiro do 1 e do 6. Ó, o y' seria o 1, o y duas linhas seria o 6, só que tem que dividir pelo A no final, né? 2 e 2. Então, 1 meio e 3. Essas são as duas raízes. Ó, amiguinho, agora que eu achei os valores do y, eu tenho que fazer o caminho de volta, tá? Eu tenho que voltar para a minha equação original e terminar ela. Então eu vou ter o cosseno de x igual a y. Então o que eu posso considerar? Que o cosseno de x
pode ser igual a 1 meio, ou que o cosseno de x pode ser igual a 3. Sabe quando que o cosseno de um ângulo vai ser igual a 3? Nunca, porque o valor máximo que o cosseno do ângulo pode ter é 1, e o mínimo é menos 1. Jamais o cosseno vai dar 3, menos 2, 80, isso não pode. Então, essa parte da solução não serve. Cosseno igual a 3 não serve pra gente. Agora 1 meio sim. Aí a gente procura aqui, ó, ângulos que o cosseno vale 1 meio. Qual é o ângulo? O 60. Então vamos marcar o 60. Tá, cosseno igual a 1 meio é o que eu vou trabalhar aqui, tá? Cosseno de x igual a 1 meio, que é a parte que me interessa. Cosseno é positivo aqui e aqui, negativo aqui e aqui. O ângulo que a gente encontrou é os 60 graus. Está mais ou menos por aqui. Né? Quais seriam os correspondentes dos 60? Aqui eu nem preciso fazer porque são valores negativos. Ó. Eu quero que o cosseno seja mais 1 meio. Só a parte positiva me interessa. Quem seria aqui embaixo, 60? Aqui seria o 300, né? Porém, olha só, amiguinho. Será que na minha solução vai esse 300? Eu quero a solução que esteja no intervalo de 0 a π. Ou seja, de 0 graus a 180 graus. Fala, amiguinho, 300 serve pra gente? Não. 300 não serve, ele passou do 180. Então esse carinha também não vai. A única solução que serve pra gente é o 60 graus. Tá bom, amiguinho? Encontre o conjunto de solução da equação 2 seno ao quadrado de x menos seno de x menos 1 igual a 0 para 0 menor ou igual a x menor ou igual a 2π. Então eu quero a solução entre 0 e 360 graus, né, amiguinho? Bom, como eu falei, eu vou utilizar uma equação de segundo grau para resolver isso aqui. Onde está escrito seno de x, eu vou colocar no lugar y. O seno de x será chamado de y, amiguinho. E esse vai ser o ponto de partida para a minha resolução, tá? Seno de x igual a y. Como é que fica a minha equação, então? Bom, seno ao quadrado de x vira y ao quadrado. Então, como é que fica ali? 2y ao quadrado, certo? Menos seno de x, ou seja, menos y, menos 1 igual a 0. Agora eu tenho que resolver essa equação. Eu vou usar a técnica da soma e do produto, tá? A soma tem que ser o b com sinal trocado, ou seja, 1. E o produto tem que ser a vezes c, ou seja, 2 vezes menos 1, menos 2. A soma é o b com sinal trocado, o produto é a vezes c. Se você tem dúvida nessa parte, assiste a aulinha de equações de segundo grau. Você pode usar a fórmula de Bhaskara para resolver isso aqui também. Você que sabe, tá, amiguinho? Olha lá, ó. Eu quero dois números que somando dá 1, multiplicando dá menos 2. Seria quem? Menos 1 e 2, claro. Menos 1 mais 2 dá 1. E menos 1 vezes 2 dá menos 2. Então eu tenho o quê? Eu tenho que o meu y' vai ser menos 1. E meu y duas linhas vai ser 2. Só que tem que dividir pelo a no final, que é o 2. Tá aqui, ó. 2 dividido por 2 é 1. As raízes dessa equação são menos 1 meio e 1. Então eu tenho o que, amiguinho? Eu tenho que o seno de x, né? Que eu chamei de y, pode ser menos 1 meio. Ou meu seno de x pode ser o outro valor que é 1. Existe seno igual a 1? Existe. Existe seno igual a menos 1 meio? Existe. Então as duas são aceitas aqui, tá? Ó, amiguinho, a equação de cima aqui, ó, essa circunferência de cima. Eu vou fazer o seno de x igual a menos 1 meio aqui em cima, tá? Vamos lá? Ó, seno de x igual a menos 1 meio. Qual é o ângulo que o seno vale 1 meio? O 30 graus. Então, quais são os sinais do seno? Mais, menos e menos. Então nós temos aqui o 30, certo? Ó, correspondente aqui do 30, o 150. Aqui embaixo, o 210. E aqui, o 330, conforme a gente já viu várias vezes, né? Eu quero que o seno seja menos 1 meio. Então, quais são as duas soluções aqui para mim? Ó, negativo é aqui embaixo, seria o 210 e o 330. Então, esses dois valores vão fazer parte da minha solução final. E também, o seno de x pode ser igual a 1, né, amiguinho? Ó, seno de x igual a 1 também serve para mim, né? E aí, como é que eu vou encontrar os ângulos que o seno vale 1? Aí eu vou ter que recordar o quê? 1 e 0, 0 e 1. Menos 1 e 0, 0 e menos 1. Lembra disso, amiguinho?
Agora procura seno é o segundo, tá? O segundo valor. Olha lá, ó. Onde é que o seno vale 1? Aqui? Não. Aqui sim. Aqui não. E aqui é menos 1, ó. Então, o único ângulo que o seno vale 1 desse grupo aqui, ó, é quem? É o 90 graus, que está aqui, ó. Seno igual a 1. Então, qual é a solução final dessa equação, amiguinho? A solução final vai conter quem? Vai conter o 210, o 330 e o 90. Ó, então colocar em ordem, né? O 90, o 210 e o 330.